Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para fazer um breve comentário acerca de um compositor russo que fez do sofrimento feminino um dos principais temas de sua obra musical, do conjunto de sua obra musical. Além disso, este compositor estabeleceu um diálogo entre música e literatura. Neste vídeo, ao abordarmos este tema, nós veremos novamente o quanto que a literatura oferece temas extremamente ricos e sugestivos para a composição de peças musicais, mas também para a composição de obras artísticas, de pinturas, de quadros, de filmes, enfim. A literatura é sempre uma grande fonte de inspiração e ela oferece temas para que outras artes deem, a partir de suas próprias características, formas ou sons a estes temas que estão presentes na literatura. Eu vou falar sobre este compositor que fez do sofrimento feminino um dos principais temas de sua obra e o quanto que a literatura lhe serviu de inspiração. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de arte, como faremos nesta ocasião, apresentando um dos principais temas de um grande compositor, de um compositor russo. Enfim, aqui nós procuramos levar a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura geral. Portanto, nos ajude tecendo aí os seus comentários, fazendo sua inscrição em nosso canal, se não o fez ainda, e compartilhando, divulgando este espaço a outras pessoas. Isso nos ajuda bastante e contribui para levar um pouco de conhecimento a outras pessoas. Bem, como eu já antecipei, hoje eu quero falar sobre o sofrimento feminino, mas não especificamente sobre o sofrimento feminino, mas o quanto que este sofrimento esteve presente na obra, nas composições, em muitas das composições musicais do grande compositor russo Tchaikovsky, compositor este que viveu entre os anos 1840 a 1893 e que era um grande apaixonado por literatura. Tchaikovsky era uma figura extremamente apaixonada pela literatura e, sobretudo, por personagens femininas da literatura. Personagens essas com as quais Tchaikovsky vai desempenhar uma empatia, uma certa empatia, encontrar nelas inspiração, temas, motes para a composição de muitas de suas peças. Tchaikovsky era uma figura, era um compositor, um grande músico apaixonado pela literatura e nela encontrou, desenvolveu uma relação empática com personagens femininas. Isso é bastante interessante, e personagens essas trágicas. Vejam, Tchaikovsky não apenas vai estabelecer uma identidade, uma empatia com personagens literárias,
mas com personagens que de alguma forma tiveram um destino trágico. E esta empatia Tchaikovsky vai desenvolver desde a sua mais tenra infância. Vejam, com 6 anos de idade, Tchaikovsky já era fluente em francês e alemão, sendo ele um russo. Mas com 6 anos de idade, ele já tinha, ele já tinha, já dominava com certa fluência o francês e o russo. E aos 7 anos de idade ele vai escrever versos em homenagem, inspirados em Joana d'Arc. Vejam, nós temos aí uma figura feminina, histórica, que teve um destino trágico, pela qual Tchaikovsky, ainda criança, vai estabelecer uma relação empática a tal ponto de compor um poema em homenagem a Joana d'Arc. Depois, agora já no terreno da música, Tchaikovsky vai beber na fonte dos ingleses, sobretudo de Shakespeare, e vai estabelecer uma relação empática com outra personagem feminina e que também teve um destino trágico. E aqui eu me refiro a Julieta, personagem central da peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. Tchaikovsky vai compor uma peça musical inspirada na Julieta e depois ele irá compor outra peça musical inspirada em Francesca da Rimini, que é uma figura histórica que falece muito jovem ainda, por volta de 30 anos, e que foi imortalizada na Divina Comédia de Dante Alighieri. Ora, Dante escreveu versos sobre... Dante vai fazer de Francesca da Rimini e Paolo Malatesta personagens que comporão ou farão parte do universo das personagens que compõem a Divina Comédia de Dante Alighieri. E essa personagem histórica, uma personagem real, Paola da Rimini, é uma personagem que chamou bastante a atenção de Tchaikovsky pelo seu desfecho trágico, mas, sobretudo, pelo quanto que essa personagem em específico vai servir de personagem, de figura empática, vai desenvolver em Tchaikovsky um vínculo empático que levará o grande compositor russo a ver nela, em Paola da Rimini, uma forma para ele, Tchaikovsky, superar a sua homossexualidade. E vejam, Tchaikovsky era um compositor que teve bastante conflito com a sua homossexualidade, e aqui nós devemos entender que estamos falando de um compositor russo que vive no século XIX, num período em que a homossexualidade sofre muita discriminação. Hoje nós sabemos que sofre também, mas bem menos que nos idos do século XIX, naquela Rússia de Tchaikovsky. Ora, Tchaikovsky
vai ver, vai encontrar em Paola da Rimini uma personagem que o inspiraria a lidar melhor com a sua homossexualidade, a buscar superá-la, se libertar dela. E aqui eu recorro a termos do contexto em que Tchaikovsky viveu. Vejam, diferentemente dos nossos tempos, em que a homossexualidade é uma inclinação, é vista como uma inclinação natural, o indivíduo possui uma orientação homossexual. Nos dias de Tchaikovsky, não havia essa concepção mais aberta, mais esclarecida sobre a homossexualidade, de tal modo que o próprio Tchaikovsky via em suas inclinações homossexuais uma espécie de mal que ele precisava superar. E ele vai encontrar em Paola da Rimini uma personagem literária que lhe servirá de inspiração, como fonte de inspiração. E é interessante notarmos que, da mesma forma que Tchaikovsky, que contraiu matrimônio heterossexual, mas profundamente atraído por outros homens, Francesca da Rimini vai ser submetida a um casamento contra a sua vontade, um casamento acordado. Ela vai se casar com Gianciotto Malatesta, num casamento forçado contra a sua vontade, imposto por seus pais, com a finalidade de restabelecer uma harmonia política entre as famílias dos cônjuges. Ora, o casamento de Paola da Rimini foi um casamento imposto a ela e que tinha finalidades políticas, que visava estabelecer restaurar as boas relações entre as duas famílias, as famílias dos cônjuges que viviam em conflito, que viviam se digladiando. Porém, nesta relação opressora, nessa relação, neste casamento que se deu contra a sua vontade, Paola da Rimini vai se apaixonar por seu cunhado. Desculpem, Francesca da Rimini vai se apaixonar por seu cunhado, Paolo Malatesta. E esta paixão vai se converter num caso adulterino que será descoberto por seu esposo, Gianciotto Malatesta, e que, para lavar a sua honra, irá matar o casal adulterino, Paolo e Francesca. E, de acordo com Dante, em sua Divina Comédia, Gianciotto flagra o casal adulterino se beijando no momento em que ambos estavam lendo juntos uma cena lá das lendas do rei Arthur, na qual Lancelot e Guinevere também concretizam um ato adulterino, uma relação adulterina. Ora, é no momento dessa leitura, inspirados por essa leitura, que os jovens se beijam e não conseguem mais ir adiante na leitura, conforme deixará claro Dante Alighieri, porque sua vida foi tirada neste exato momento. Gianciotto
Malatesta, para salvar a sua honra, acaba assassinando seu irmão Paolo e sua esposa Francesca num ato adulterino. Vejam, essa história cativou profundamente o grande compositor russo Tchaikovsky. Tanto é que em sua peça inspirada em Francesca da Rimini, Tchaikovsky cita 22 versos da Divina Comédia de Dante Alighieri. E repito, ele vai ver nessa personagem, ele vai encontrar nessa personagem uma forte inspiração, vai desenvolver com ela um vínculo empático muito grande, porque da mesma forma que o casamento de Francesca foi arranjado, foi forçado, se deu contra a sua vontade, Tchaikovsky também contrairá relacionamentos convencionais, diríamos assim, para ser aceito socialmente e não ver sua carreira artística interrompida por conta de suas inclinações homossexuais. Ora, esta minha reflexão, esta minha breve leitura acerca do tema do sofrimento feminino que tanto inspirou Tchaikovsky. Vejam, aqui nós já fizemos referência a 3 personagens femininas e cuja vida teve um desfecho extremamente trágico. Joana d'Arc, sabemos como morreu, foi executada. Ora, Julieta, que também teve um desfecho trágico, morreu tragicamente, e Francesca da Rimini, que foi assassinada. Ora, essas 3 personagens femininas ajudam a construir este universo musical de Tchaikovsky, que primeiramente era um compositor apaixonado por literatura e fez da literatura sua fonte de inspiração, uma de suas fontes de inspiração, e a literatura inspira mesmo, a literatura mexe com a nossa criatividade, com a nossa imaginação, e mais isso, Tchaikovsky viu nessas personagens literárias uma forma de lidar com os seus dramas, de lidar com os seus conflitos. Ele estabeleceu com elas, uma relação de empatia. Essas personagens, de certo modo, em certa medida, foram ou serviram de consolo ao grande compositor russo Tchaikovsky. E este é um dos recursos da literatura. Nós podemos encontrar na literatura, e nós encontramos em obras literárias, consolo, conforto. Ali nós encontramos personagens que sofreram dramas semelhantes aos nossos, em maior nível ou em menor, mas semelhantes aos nossos. Na literatura, na poesia, nós encontramos consolo, conforto, um certo refrigério,
uma certa ousadia para encarar também os nossos conflitos, para encarar também os nossos dramas, para encarar as nossas questões mal resolvidas. Ora, a literatura sempre serviu de inspiração e de empatia. A literatura sempre serviu de consolo e como forma de nos encorajar, nos motivar, nos ajudar a caminhar. Portanto, leiam literatura, estudem literatura, se debrucem sobre obras literárias e vocês verão o quanto que a vida de vocês se tornará mais rica, quanto consolo, inspiração, criatividade, coragem, motivação, porque se nós temos personagens cuja vida teve um desfecho trágico nas obras literárias, nós também temos outras cujas vidas tiveram um desfecho heróico, deslumbrante, maravilhoso, enfim, tudo isso nós encontramos na literatura. Portanto, leia a literatura, estude literatura, se apaixone pela literatura e você vai ver o quanto que a sua vida ficará extremamente rica. Ora, a literatura levou Tchaikovsky, inspirou Tchaikovsky a compor peças musicais maravilhosas e belíssimas. Por quê? Porque a literatura faz isso. A literatura nos inspira, a literatura nos consola. Tchaikovsky encontrou na literatura, encontrou em Shakespeare, encontrou em Dante também motivos de consolo e de encorajamento. Portanto, leia, se apaixone, se enamore pela literatura e você verá o quanto que a tua vida, a tua alma se tornarão mais ricas, mais férteis, mais fecundas e humanas. Um forte abraço, espero que tenham gostado desta breve reflexão. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aqui o seu like, compartilhe esse nosso espaço com outras pessoas e em breve nos reencontraremos novamente. Leiam Dante, leiam Shakespeare e ouçam também a música, o universo sonoro do grande compositor russo Tchaikovsky, que é um universo sonoro belíssimo. Enfim, encha a tua alma de boa e grande arte. Um forte abraço e até a próxima.